Milionário denuncia racismo contra veterano negro e revela segredo dos Navy SEALs. Em um dos bairros mais luxuosos de São Paulo, cercado por muros altos e portões eletrônicos, vivia Eduardo Galvão, um milionário que tinha tudo: carros importados, mansão de frente para o parque, festas extravagantes. Mas dentro dele havia um vazio, um eco de solidão. Dias passavam sem que alguém realmente o ouvisse. A cidade pulsava lá fora, mas a vida de Eduardo se resumia a números e contratos frios. Certa tarde, em um impulso, ele decidiu explorar uma área menos favorecida da cidade. Com um misto de curiosidade e desconforto, atravessou a linha invisível que separava mundos. As ruas eram estreitas, asfaltadas em sua maior parte, mas cercadas por pequenos comércios e olhares desconfiados. Foi nesse mar de rostos que ele encontrou Samuel, um veterano negro de guerra, de traços fortes, mas com um peso que parecia dobrá-lo. Samuel olhava para o chão, com as mãos enfiadas nos bolsos de um casaco surrado. Mas quando percebeu Eduardo, seus olhos brilharam. "Você, o que faz aqui, seu mané?" perguntou, com uma intimidade que pegou Eduardo de surpresa. O contraste era forte. O homem que se vestia em grifes e o guerreiro das ruas que conhecia cada canto do sofrimento. Os dois começaram a conversar. Samuel, com seu jeito direto, tocou em assuntos que faziam Eduardo se sentir vulnerável. O veterano não só falava sobre suas lutas nas ruas, mas mencionou algo que ecoava nas estruturas da sociedade. O racismo que enfrentou e como isso moldou sua vida. Eduardo escutava com um nó na garganta, sentindo que havia algo mais profundo à espreita, algo que ligava os dois, de uma maneira que ele não entendia. E então, como se uma onda de revelações o atingisse, Samuel mencionou a missão secreta dos Navy SEALs, em que ambos estiveram envolvidos anos atrás. Você se lembra da tragédia? Não foi como a história oficial conta. Eduardo ficou paralisado. O que ele sabia era uma fração do que realmente havia acontecido naquela operação. Enquanto o veterano falava, a cidade ao fundo se tornava um reflexo de sua conversa. Barulhos de carros, gritos de crianças, risadas misturadas ao som de violinos tocando em praças distantes. A conexão entre eles crescia, mas o medo começava a se instalar quando Samuel murmurou algo sobre um segredo que poderia arruinar sua reputação. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais Samuel sabia? O clima mudou quando um grupo de homens com olhares ameaçadores se aproximou. Eduardo percebeu a tensão no ar. Samuel imediatamente tensionou o corpo, como se soubesse que seu passado estava prestes a alcançá-lo. Eduardo, paralisado, olhava para o veterano, sem saber se entendia a gravidade da situação. Quais segredos realmente estavam escondidos? Até onde iriam os laços que uniam essas duas vidas tão diferentes? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda bem com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos em Samuel, sentindo a tensão no ar como se fossem cordas prestes a romper. O grupo de homens se aproximava, com passos pesados e olhares frios. Eles não pareciam interessados em diálogo. Samuel levantou uma mão, como se quisesse acalmar a tempestade que se anunciava, mas o instinto de sobrevivência de Eduardo despertava. Sua mente tentava buscar uma saída, mas as opções pareciam desaparecidas à medida que os caras se aproximavam. Samuel, o que está acontecendo? A voz de Eduardo saiu falha,
quase não conseguia entender que os dois mundos podiam colidir tão violentamente. Fica tranquilo, Samuel respondeu, mas sua expressão dizia o oposto. O homem que parecia ser o líder do grupo, um sujeito alto e musculoso, começou a falar. Olha quem temos aqui, o riquinho que se perdeu na quebrada. Ele riu, um som cruel que ecoou nas ruas. Achou que podia vir aqui se misturar com os desprezíveis? Os outros riram, e a risada soava como um aviso. Eduardo sentiu o coração acelerar, o rosto quente, como se estivesse em um incêndio. Antes que pudesse reagir, Samuel tomou a frente. Deixa o cara em paz. Ele não tá aqui para te incomodar. A voz de Samuel, normalmente firme e protetora, tremia agora, de uma forma que Eduardo nunca havia visto. O veterano se impôs, mas não havia aquela segurança habitual em sua postura. Eduardo sentiu uma onda de preocupação. O que está acontecendo aqui, Samuel? Ele repetiu, olhando agora para o veterano. Mas antes que uma resposta pudesse vir, o sujeito com um olhar ameaçador fez um sinal e outros dois homens avançaram, cercando Eduardo. Esse não é o seu lugar, milionário. A gente tem contas a acertar com seu amigo, ele disse. Aproximando-se, e Eduardo percebeu que havia mais ali do que um conflito de rua. Olhando nos olhos do homem, sentiu o medo e a raiva se misturarem. E foi aí que a verdade surgiu como um estalo. Samuel estava envolvido em algo muito mais profundo. Algo que poderia fazer Eduardo questionar tudo. Eu não me lembro do que aconteceu na missão, Samuel começou. E a voz trouxe um novo peso. Mas sei que não fui o único que sobreviveu. O veterano parecia desgastado, como se estivesse carregando um fardo invisível. Os olhares do grupo mudaram. A conexão entre eles se tornou palpável, e aos poucos a tensão começou a se transformar em algo muito mais ameaçador. O líder do grupo olhou para Samuel, então para Eduardo, e seus olhos brilharam com um conhecimento que Eduardo não queria entender. Você realmente não sabe, né? Quem decidiu deixar Samuel para trás? O homem riu, mas havia uma obscuridade na voz. Eduardo não conseguiu processar as palavras. Sua respiração parou por um breve momento. O que você quer dizer com isso? O que você acha que aconteceu naquela missão? A risada se transformou em um sorriso torto. Todo mundo sabia quem era o verdadeiro alvo. Essa história do herói é pura mentira. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele não podia acreditar, não conseguia entender. A história que viveu e acreditou por tanto tempo desmoronava diante dele. O que Samuel tinha a ver com tudo aquilo? Quem eram aqueles homens? O veterano fitou Eduardo, e em seus olhos havia uma tristeza profunda, uma entrega. Eu não queria que você soubesse assim, mas a verdade sempre vem à tona. O grupo fechou o cerco. Eduardo sentiu o ar pesado, apertando seu peito. Uma sensação de desespero começou a tomar conta dele. Ele virou para Samuel, procurando resposta no homem que até então ele via como um aliado. Mas Samuel tinha um brilho de dor, como se tivesse sido revelado demais. E nesse momento, a vida de Eduardo virou de ponta cabeça. O que ele achava que sabia estava se desintegrando. Ele percebeu que estava prestes a perder tudo e todos. O medo tomou conta, e a única coisa que lhe restava era um destino incerto. O grupo avançou e antes que Eduardo pudesse dizer qualquer coisa, uma explosão de luz e som irrompeu da esquina. O choque era ensurdecedor e tudo ficou em suspensão. Ao seu redor, uma nuvem de poeira e fumaça começou a encobrir a cena. O que realmente estava acontecendo? No meio do caos pulsante, Eduardo olhou para Samuel em busca de compreensão. Mas o veterano apenas balançou a cabeça. Nos vemos do outro lado, ele murmurou. Enquanto os homens começaram a recuar, no fundo, uma certeza fria o envolvia. Tudo poderia mudar em um segundo. E a única pergunta que restava era: quem era realmente Samuel?
e até onde essa verdade, agora transformada em pesadelo, os levaria. Eduardo estava em estado de choque. Os sons da explosão ecoando no fundo enquanto uma nuvem de poeira tomava conta da rua. O ar estava carregado de tensão. As vozes lá fora se misturavam às batidas aceleradas de seu coração. Ele olhou para Samuel, que parecia mudar diante de seus olhos, como se cada parte daquele homem envolto em mistério estivesse prestes a se despedaçar. Samuel, o que foi isso? A dúvida se aninhava na mente de Eduardo enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Mas Samuel apenas o encarou, um misto de determinação e desespero em sua expressão. Agora não é o momento, Eduardo. Temos que sair daqui antes que... A frase ficou suspensa no ar, mas logo foi interrompida pelo riso do líder do grupo, que parecia se deliciar com a desordem. Olhem só, o milionário e o soldado. Agora é hora de ver quem realmente é corajoso. O homem gesticulava, aproveitando-se da confusão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Samuel deu um passo à frente, e nesse momento o céu se iluminou mais uma vez. Não com uma explosão, mas com um flash de luz azul intensa. Os homens pararam, confusos, e Eduardo sentiu uma reviravolta de impotência. De repente, a luz revelou uma figura familiar que surgiu entre a poeira. Era Renata, a irmã de Eduardo, que ele achava estar longe, no exterior. Com a postura firme e decidida, ela segurava uma pistola, apontando-a para o líder do grupo. "Chega! Vocês não vão tocar nele!" O grito dela perfurou a confusão como uma lâmina afiada, e o ar congelou por um breve momento. Eduardo ficou paralisado. O que Renata estava fazendo ali? Por que ela tinha uma arma? Os olhares se cruzaram. O líder do grupo endureceu o rosto. "Então era você quem estava no nosso caminho", ele rosnou, sua frustração evidente. Samuel olhou de um para o outro, a mente trabalhando a 1000 por hora. "Renata, não! Eu não estou aqui para discutir, Samuel", ela respondeu, a voz cortante. "Não vou deixar ele sofrer por causa de mentiras que você escondeu." Eduardo sentiu o estômago revirar. Mentiras? Que mentiras? O silêncio parecia um abismo. O grupo se preparou para avançar. Renata arfava, o dedo tenso no gatilho, e a tensão era quase palpável. Era como se o mundo tivesse parado. Samuel gaguejou, tentando reunir coragem. "Renata, você não sabe o que está fazendo." E então, em um movimento inesperado, ela apontou a arma para Samuel. Eduardo estremeceu. "Você não pode me fazer viver com isso na consciência, Samuel. Você precisa ser responsabilizado." A revelação caiu como uma bomba em meio ao caos. Eduardo, aturdido, tentava entender as palavras. A irmã e o veterano estavam em lados opostos de um abismo que ele nunca imaginou existir. "Por quê? O que você quer dizer?" Eduardo sussurrou, as palavras quebradas de confusão. "Samuel deixou homens para morrer. Teve uma escolha e escolheu errado." Renata respondeu, os olhos brilhando com uma ferocidade que Eduardo nunca tinha visto antes. E o grupo ameaçador começou a recuar, sentindo a mudança no ar, enquanto a dinâmica se transformava diante deles. A verdade que estava prestes a ser exposta poderia despedaçar tudo. "Você não sabe o que aconteceu naquela missão", Samuel gritou. Mas Renata não hesitou. "E você não sabe o que eu descobri. Fui eu que tive que lidar com as consequências." O grupo começou a murmurar. A incerteza agora prevalecia entre eles. Mas Eduardo sentiu seu próprio mundo desabar. Relacionamentos, segredos, confiança, tudo estava em jogo. Com o pulso acelerado, ele deu um passo à frente, a adrenalina correndo nas veias. "Chega! Qual é a verdade? O que realmente aconteceu?" Suas palavras romperam o silêncio, exigindo uma resposta urgente. E no meio daquele caos, Samuel, agora com as mãos erguidas em rendição, olhou para Eduardo, a dor evidente em seus olhos. "Eduardo, eu..." Mas o que quer que tivesse a dizer ficou suspenso no ar,
como se a cidade estivesse assistindo a todos eles, aguardando um desfecho que mudaria tudo para sempre. E naquele instante, Eduardo percebeu que a busca pela verdade poderia custar mais do que ele estava disposto a pagar. Eduardo estava em estado de choque, os sons da explosão ecoando no fundo, enquanto uma nuvem de poeira tomava conta da rua. Ele estava querendo entender, mas Samuel só olhou para ele com uma mistura de determinação e desespero. A tensão no ar era palpável. Eduardo, respirando fundo, sentiu que tudo ao seu redor parecia girar. A irmã dele, Renata, visivelmente pronta para agir, mantinha o olhar fixo no líder do grupo. Renata, o que você está fazendo aqui? A voz de Eduardo soou quase como um sussurro entre o alívio e o medo. Era para eu estar longe, mas esse saco de esperanças de liberdade me trouxe de volta para esse pesadelo, ela respondeu, a mão firme na arma. O líder do grupo, ainda rindo, parecia se divertir com a bagunça. Você não entende o que está fazendo, Renata. O que aconteceu naquela missão não era só uma escolha. Samuel implorou, suas palavras carregadas de um desespero quase palpável. Mas com os olhos fixos, Renata balançou a cabeça. Essa não é só a história de Samuel. É a nossa história. Também, Eduardo. Você não está vendo? Ela ofegava, o dedo no gatilho, como se a qualquer instante pudesse explodir a tensão que dominava aquele instante. Eduardo tentava juntar as peças, mas tudo parecia escapar entre seus dedos. Que história, Renata? O que você está dizendo? A raiva e a confusão misturavam-se dentro dele como um mar revolto. Não havia resposta, só silêncio. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos homens do grupo, em meio à confusão, chutou um dos pequenos comerciantes que se aproximavam. Um homem idoso que apenas queria saber o que estava acontecendo. A brutalidade repentina fez a poeira levantar ainda mais, cobrindo o ambiente com uma sombra pesada. Renata e Eduardo olharam para o velho, e aquela cena apenas aumentou o caos na mente deles. Viu? Estamos todos encurralados aqui, gritou o líder, o sorriso cruel se ampliando. Mas você, Renata, vai fazer o quê? Que tal lidarmos com os traidores? A última palavra reverberou como um trovão. Eduardo sentiu o coração disparar. Traidores? Que você quer dizer com isso? A adrenalina pulsava nas veias, quase a fazendo ferver. Era desse tipo de golpe que ele não estava preparado. Uma revelação lhe escapava por entre os lábios. Samuel, você traiu o seu grupo? A expressão de Samuel mudou, um misto de dor e raiva. Isso não é tudo, Eduardo. A voz dele estava carregada de tensão, e havia algo mais ali. Algo que ele não queria revelar. Então, em um instante, a verdade explodiu como uma bomba silenciosa. Eduardo olhou para Renata. O que mais você sabe sobre aquela missão? O que Samuel esconde? Renata não hesitou. Eu descobri que nossa mãe estava envolvida. Ela era uma informante, Eduardo. É por isso que Samuel decidiu deixá-los para trás. Isso nunca foi apenas uma escolha. Era um plano. As palavras saíram como um tiro, e Eduardo sentiu tudo girar à sua volta. Não pode ser verdade. A afirmação dela era tão assombrosa que Eduardo não conseguia processar. A figura de sua mãe, tão forte e gentil, agora se tornava uma sombra carregada de traição. Você está dizendo que ela fez isso de propósito? E se eu disser que Samuel também sabia? Ela disparou, olhando intensamente para o veterano. Os homens ao redor pararam. A tensão no ar mudou novamente. O líder do grupo agora tinha uma expressão de expectativa. Então, o que vão fazer, milionário? A verdade não é tudo o que achamos ser. Eduardo ficou em silêncio. Era um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. Ele queria gritar, querer entender tudo. Mas a verdade que seu coração havia querido acreditar estava se desmoronando em mil pedaços. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. E no meio da confusão, a única certeza que tinha era que tudo que acreditava não era nada além de uma ilusão. Eduardo, preciso que você me escute, disse Samuel.
Mas Eduardo girou a cabeça, afastando-se. Não. Poderia olhar para ele de novo. Não agora. O grupo, percebendo a confusão, avançou um passo. Renata segurou a arma, pronta para agir. Mas a verdade que pairava no ar fez todos hesitar. O que realmente era Samuel? E quem era realmente sua mãe? As respostas estavam se escondendo nas sombras. Cada revelação destrutiva tornando tudo ainda mais incerto. E por um momento, todos permaneceram presos entre a verdade e a mentira. E naquele momento tenso, enquanto o caos se desenrolava ao redor, a única pergunta que ecoava era: até onde eles iriam para manter os segredos de cada um? Eduardo estava em estado de choque, os sons da explosão ainda reverberando em seus ouvidos. A tensão no ar era palpável. Ele olhou para Renata, que parecia pronta para disparar a qualquer momento. O líder do grupo estava prestes a atacar, mas algo mudou. Um rugido distante interrompeu o caos, e Eduardo não conseguia entender de onde vinha. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Renata gritou, o olhar determinado. Mas enquanto as tensões aumentavam, o rugido se aproximava, transformando-se em uma onda de som ensurdecedora. E então o que parecia um caminhão veloz surge em cena, derrapando no meio da rua, provocando nuvens de poeira e gritos. Porra! Samuel exclamou, o olhar fixo na direção do barulho. Eduardo mal teve tempo de reagir. O caminhão avançou como uma bala, passando ao lado deles em uma explosão de metal e vidro. Para seu espanto, o veículo não estava vazio. No banco do motorista, um rosto familiar resplandecia. O pai deles, Carlos. Eduardo, Renata, entrem! Carlos gritou, a adrenalina estampada em seu rosto. O choque tomou conta de Eduardo. O pai estava lá. Mas o que ele estava fazendo? Como ele se meteu nessa confusão? Pai, o que está acontecendo? A voz de Eduardo saiu como um sussurro, confusa, enquanto sua mente rodava, tentando processar a cena. Carlos deu uma olhada rápida para o grupo ameaçador, o pavor brilhando nos seus olhos. Não, agora não é hora para perguntas. Entrem já! Os homens do grupo hesitaram, a presença de Carlos trazendo um novo clima. Samuel se virou, tomado por um impedimento agonizante. Carlos, você não deveria estar aqui. Isso é um erro. Mas Carlos não estava interessado nas explicações de Samuel. Você é parte do problema, ele gritou, o tom feroz e protetor. Ainda não viu meu filho se envolver em algo assim, Samuel. Como você pôde deixá-los para trás? A revelação atingiu Eduardo como um relâmpago. Seu coração disparava mais rápido e a confusão tomava conta de seus pensamentos. O quê? Papai, você sabe de tudo? De como? Sua voz falhou, os sentimentos de traição misturando-se em um turbilhão. Saia dessa, agora! Carlos gritou novamente, enquanto o grupo começava a recuar, percebendo que o poder havia mudado de lado. O líder respirava pesadamente, e seus olhos se estreitaram em direção a Carlos. Você não deveria ter voltado. Agora você vai se arrepender. E foi aí que tudo mudou. Carlos, na sua tentativa de proteger os filhos, saiu do caminhão com um olhar determinado, mas os homens reagiram. O líder do grupo fez um gesto, e antes de Eduardo entender, um tiro ecoou, cortando o ar. Pai! Eduardo gritou, a cena se desenrolando em câmera lenta. Ele viu o impacto do tiro, o corpo de Carlos vacilando. A adrenalina subiu e tudo ficou apenas em um borrão de cores e sons. O olhar de Renata se petrificou ao ver o pai ser atingido. Ela se lançou para a frente enquanto Eduardo estendia a mão, mas não havia tempo. Um grito estourou em seus lábios quando Carlos desabou, e a poeira se misturou com a dor daquela revelação. Não! Renata chorava. Seu olhar estava distante. Isso não pode estar acontecendo.
O caos estava tudo ao redor, e a verdade começou a ficar clara. O passado deles não era apenas uma história de glória ou heroísmo. Havia mais, muito mais. Samuel, o que você fez? O que foi isso? Eduardo sussurrou, as palavras agora pesadas, enquanto a imagem do pai caindo ardia em sua mente. O silêncio entre eles era uma bomba relógio, cada segundo pulsando como um teste de coragem. Carlos agonizava, cada respiração se tornava mais difícil. E o que antes era uma luta entre amigos e inimigos, agora envolvia a própria família no centro. A verdade sobre a mãe estava prestes a ser revelada de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. Assim, enquanto Eduardo segurava o corpo de Carlos, as emoções se debatendo dentro dele, uma única pergunta ecoava em sua mente: qual era a verdadeira lealdade de cada um deles? E quando os segredos finalmente se revelassem, quem realmente sobreviveria? Eduardo estava em estado de choque, os sons da explosão ainda reverberando em seus ouvidos. A cena diante dele parecia surreal, um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Ele segurava o corpo de Carlos, seu pai, que agonizava no chão. Renata estava em pé, com a arma ainda em punho, a expressão marcada por desespero. "Pai!" Renata gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O olhar dela se transformou em uma mistura de dor e raiva, enquanto o líder do grupo observava com um sorriso sádico. "Essa é apenas a primeira etapa da festa!" ele gritou, sentindo o poder refletido nas ações do pai caído. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando bloquear a cena, mas não havia como escapar da realidade. "Levante-se! Nós temos que sair daqui!" Samuel gritou, olhando para os lados, os olhos cheios de pânico. A situação estava fora de controle. Mas antes que alguém pudesse agir, um estrondo forte ecoou do caminhão. Era como se o próprio veículo estivesse gritando por ajuda. "Ouça, o caminhão!" Eduardo exclamou, sua mente começando a despertar do choque. O veículo estava vibrando e, para surpresa de todos, a porta traseira se abriu. Um grupo de homens uniformizados pulou para fora, armas em punho. Porém, não eram reforços de qualquer gangue ou criminosos comuns. A insígnia em seus uniformes revelava que eram agentes de uma força especial, seus rostos cobertos por máscaras pretas. "Protejam o CEO. Todos esperem ordens", rosmou um dos agentes, a voz severa cortando o ar tenso. O grupo de homens que cercava Eduardo e Renata hesitou, confusos. O líder do grupo ameaçador ficou paralisado, avisando para Renata: "Vamos!" Os dois correram em direção ao caminhão, enquanto os agentes começavam a confrontar o grupo ameaçador. A adrenalina pulsava em suas veias. Contudo, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um dos agentes, ao se mover para contornar o líder do grupo, escorregou em uma poça de sangue, batendo a cabeça e desmaiando instantaneamente. Eduardo sentiu um nó na garganta. "Não! O que vocês estão fazendo?" A mente dele começou a girar com as possíveis consequências. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortante rasgou o ar. E então, ela apareceu. Uma mulher, conhecida apenas como a sombra do passado, se destacou entre os homens. Seus olhos intensos estavam fixos em Samuel, e quando ela falou, a voz dela ecoou como um trovão. "Samuel, você me decepcionou. Era Clara, uma antiga confidente de Samuel, mas agora a pessoa mais perigosa ali. Clara, você não deveria estar aqui." Samuel lançou uma advertência. Os traços de medo no rosto dele eram evidentes. A tensão aumentou. Eduardo e Renata trocaram olhares confusos. O que estava acontecendo? Clara era uma aliada? Um inimigo? O que ela queria? "Não me chame de decepcionada, Samuel. Você deixou toda uma missão se desmoronar. E agora é hora de resolver isso. Vamos acabar com essa farsa de uma vez por todas." O olhar dela queimava com uma intensidade que deixava os outros nervosos. Renata, sem entender completamente, gritou:
O que você sabe sobre ele? O que aconteceu com a missão? As palavras dela ressoaram na confusão e todos pararam para ouvir. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Clara continuou, a frustração estampada no rosto. O que ele fez vai muito além da traição. O que aconteceu naquela operação não era apenas sobre sobrevivência, era sobre poder, controle. Eduardo estava congelado, a cabeça girava. O que você está dizendo? O medo e a incerteza tingiam suas palavras. E naqueles segundos de silêncio, enquanto a tensão crescia, uma detonação distante fez a terra tremer. A cidade estava prestes a murchar. E nesse instante, Clara virou-se de uma vez, apontando o dedo para Samuel, e as palavras dela foram marcadas com a verdade. Você me usou, acreditando que eu ajudaria, mas tua escolha o levou à ruína, e não haverá perdão. As palavras de Clara cortaram o ar como uma faca. Eduardo não podia acreditar. Tudo em que acreditava estava prestes a desmoronar. Os segredos, as mentiras, tudo que ele tinha construído ao longo dos anos. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. E antes que pudesse raciocinar, a realidade se desdobrou em um novo pesadelo. Samuel, em um impulso, avançou na direção de Clara. Mas já era tarde demais. Danger havia chegado. E Eduardo olhou para o horizonte, a verdade agonizando em suas veias. O que quer que acontecesse a seguir, mudaria tudo para sempre. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a se desatar. Clara, com um olhar fixo em Samuel, parecia pronta para atacar. Eduardo sentia a adrenalina correndo, a descoberta chocante sobre sua mãe ainda ecoando na mente. Renata, ao seu lado, estava em um estado quase catatônico, a arma tremendo nas mãos, enquanto o grupo se preparava para reagir. Você nunca vai entender, Clara! Samuel gritou, suas palavras recortadas pela raiva. Mas antes que alguém pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou a cena. Uma explosão. O som era ensurdecedor. O chão sob eles tremeu, e o mundo se desfez em poeira e gritos. Eduardo caiu, o impacto sacudindo seu corpo. O ar ficou pesado, e a luz do dia desapareceu em um instante gelado. Ele se espremeu para o lado, tentando se proteger do caos. A visão de Clara desapareceu, engolida pela nuvem de fumaça e destroços. Um misto de medo e desespero o invadiu. Ele precisava encontrar Renata. Renata gritou, a voz ecoando na confusão. A poeira era densa e tudo parecia estar se dissolvendo em um mar de sombras. Mas antes que pudesse se levantar, uma mão agarrou seu pulso, puxando-o para cima. Era Samuel, rosto suado, a expressão de um homem à beira da loucura. Vamos! Samuel puxou Eduardo em direção a um beco lateral. Enquanto o caos continuava ao fundo e o grupo ameaçador se dispersava em meio à explosão, os gritos e o som de passos apressados preenchiam o ar, criando uma sinfonia aterrorizante. Assim que eles alcançaram o beco, Eduardo virou-se para Samuel, a confusão reinando em seu olhar. O que foi aquilo? O que aconteceu com Clara? O ardor da descoberta sobre a traição ainda o consumia. Samuel hesitou. Eu não sei. Clara estava aqui por outro motivo. Ela não vai parar. Mas Eduardo não conseguia se concentrar. A cena antes da explosão ainda estava viva em sua mente. Ela disse que você deixou homens para trás. Isso não é tudo. O que mais você esconde? Instantaneamente, Samuel parecia mais pesado, como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Antes que pudesse responder, outro grito cortou o ar, mais próximo, e ambos se viraram, temendo o que estava por vir. Mas ao contrário do que esperavam, era Renata, aparecendo no final do beco, rosto pálido, os olhos arregalados. É a mamãe está viva.
Com a voz trêmula, Renata parecia ter perdido o controle. O mundo ao redor deles parou. Eduardo olhou para os olhos da irmã, um emaranhado de emoções. O que você está dizendo? Ele mal conseguia respirar. Aquela mulher, Clara, ela também é parte de tudo isso. Nossa mãe, ela está na verdade envolvida com uma organização secreta, a mesma que enviou Samuel. Eu vi uma mensagem. As palavras dela começaram a emaranhar-se, e o pavor cresceu dentro de Eduardo. Mamãe está viva, e tudo isso não é como pensamos. Aquilo foi como um soco no estômago. Tudo o que Eduardo e Renata acreditaram sobre a mãe despencou. A luz que antes guiava suas vidas, agora era uma escuridão imprevisível. Ele sentiu a cabeça girar. Como assim? Como você pode ter certeza? Renata respirou fundo. Eu vi o vídeo, Eduardo. Mamãe, ela estava falando sobre um plano, sobre como o passado dela estava conectado a toda essa operação. Ela nunca nos abandonou. A revelação era um golpe fortíssimo. Cada palavra da irmã ressoava como um eco trágico. As emoções tumultuadas entre os irmãos faziam o ar parecer rarefeito. Samuel tinha um olhar perdido, como se também estivesse lutando para entender. Não, você deve estar errada. Não pode ser assim. Samuel interveio, o medo no tom, mas a certeza nos olhos de Renata não se deixava quebrar. Eu vi, tudo faz sentido agora. E mesmo enquanto falavam, uma nova explosão ecoou ao longe, mas não era apenas sobre as bombas, era sobre a verdade finalmente emergindo. O que mais eles não sabiam? A dinâmica daquele momento se transformava em um turbilhão de revelações dolorosas. Então tudo isso era um plano? Uma armação desde o início? Eduardo questionou, sentindo-se desamparado. Como podemos confiar em ninguém? Renata olhou fixamente para o irmão. Precisamos encontrá-la, Eduardo. Temos que descobrir a verdade juntos. Contudo, o que eles poderiam fazer agora? Havia tantas perguntas e tão poucas respostas. E com a revelação da mãe ainda pairando no ar, o vento gélido da incerteza soprava forte. A única certeza era que nada seria como antes, e um novo capítulo estava prestes a desenrolar-se, repleto de segredos ainda obscuros, aguardando para serem revelados. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a se desatar. Clara, com o olhar fixo em Samuel, parecia pronta para atacar. Eduardo sentia a adrenalina correndo, a descoberta chocante sobre sua mãe ainda ecoando na mente. Renata, ao seu lado, estava em um estado quase catatônico, a arma tremendo em suas mãos, enquanto o grupo se preparava para reagir. Você nunca vai entender, Clara! Samuel gritou, suas palavras preenchidas de raiva e desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora iluminou a cena. O chão tremeu sob seus pés, e tudo ao redor se desfez em partículas de poeira e sombras. Eduardo caiu, tentando se proteger. Renata! Gritou, procurando pela irmã no meio do caos. Mas o grito dela o fez congelar. Eduardo, olha! Ela estava apontando. Um carro descontrolado vinha na direção deles, derrapando, os pneus chiando. Era como um pesadelo. Foi tudo muito rápido. O veículo colidiu contra o caminhão, fazendo tudo ao redor explodir em uma sinfonia de metal e vidro estilhaçado. Eduardo sentia o coração disparar. A poeira subia, engolindo a visão do que estava acontecendo. Ele viu a silhueta de Clara desaparecer em meio ao fumo e gritos. E, no meio desse instante de caos, sua mente apenas gritava. O que havia se tornado desse mundo familiar? Quando a poeira começou a assentar, Eduardo se levantou lentamente. Um sentimento pesado de desespero tomou conta dele. Onde está a Renata? O pânico começou a subir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele a encontrou no meio de pessoas correndo alucinações e uma nova revelação se formava em sua mente. Mas então houve um movimento, um flash de vermelho entre as sombras.
O líder do grupo ameaçador, que deveria estar em fuga, estava em pé, firme e com um sorriso sinistro nos lábios. Achou que tudo acabaria assim, não é? Ele se virou para Samuel. Olha só, trouxemos algo especial para você. E antes que Eduardo pudesse entender, um homem apareceu arrastando uma mulher. A força dela não parecia muito para enfrentar a brutalidade. Era alguém que Eduardo conhecia bem. Seu coração quase parou. Era sua mãe. Mãe! O grito dele ficou preso na garganta. O choque e a dor eram tão grandes que ele mal conseguia respirar. A imagem dela, machucada, mas com um olhar desafiador, estava gravada na sua mente. Eduardo, escuta! Ela falou com uma firmeza que não combinava com o estado em que estava. Eu posso explicar, você não entende. Mas não eram apenas suas palavras que chamavam atenção, era a ferocidade nos olhos dela. O líder riu, um som gélido. Ah, mamãe está aqui para salvar o dia. Mas você não sabe a verdade sobre ela, não é? Ela fez parte de tudo isso, sempre esteve aqui, controlando as linhas. Eduardo sentiu o mundo desmoronar. As palavras dele eram como flechas. Não, isso não pode ser. Mas a realidade estava diante dele. Uma mistura de horror, confusão e traição tomou conta do seu ser. E a verdade que Renata havia trazido à tona começou a fazer sentido, devorando cada fragmento de esperança. Eu não fiz escolha, Eduardão. Eu estava tentando proteger vocês. A mãe se defendeu. A expressão dela tornava-se mais angustiada, mas a confusão pairava no ar. Como ela pôde se envolver em algo tão sombrio? A verdade agora é uma arma, e você está no lado errado. O líder gritou, rindo alto, e atrás dele outros homens se agrupavam, cercando Samuel e a mãe. A situação estava prestes a explodir, e Eduardo não conseguia ver uma saída. Mas a maior reviravolta veio quando um dos homens se aproximou, revelando uma pequena tela em sua mão. Ele transmitiu algo que fez os olhos de todos se arregalarem. Uma gravação. Samuel e a mãe na tela, em uma reunião secreta, conversando sobre planos. Eu amei minha família, mas o poder me seduziu. A imagem da mulher que ele conhecia tão bem parecia agora uma estranha. A traição gravada diante deles, rasgando toda a sua infância, desmoronando a imagem da mãe que sempre foi seu porto seguro. Não, isso não pode ser! Eduardo gritou, o desespero tomando conta dele. As palavras dela não significavam nada agora. Tudo o que ele acreditou foi destruído. O silêncio que se seguiu era ameaçador. Todos olhavam, sem saber se iam acreditar ou não. E nesse momento agudo, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. Afinal, quem era realmente sua mãe? E o que ficaria em partículas de poeira e sombras? Eduardo caiu, tentando se proteger. Renata! Gritou, procurando pela irmã no meio do caos. Mas o grito dela o fez congelar. Eduardo, olha! Ela estava apontando. Um carro descontrolado vinha na direção deles, derrapando, os pneus chiando. Era como um pesadelo. Foi tudo muito rápido. O veículo colidiu contra o caminhão, fazendo tudo ao redor explodir em uma sinfonia de metal e vidro estilhaçado. Eduardo sentia o coração disparar. A poeira subia, engolindo a visão do que estava acontecendo. Ele viu a silhueta de Clara desaparecer em meio ao fumo e gritos. E no meio desse instante de caos, sua mente apenas gritava: o que havia se tornado desse mundo familiar? Quando a poeira começou a assentar, Eduardo se levantou lentamente. Um sentimento pesado de desespero tomou conta dele. Onde está a Renata? O pânico começou a subir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele a encontrou no meio de pessoas correndo alucinações, e uma nova revelação se formava em sua mente. Mas então houve um movimento, um flash de vermelho entre as sombras. O líder do grupo ameaçador que deveria estar em fuga estava em pé, firme e com um sorriso sinistro nos lábios. Achou que tudo acabaria assim, não é? Ele se virou para Samuel. Olha só, trouxemos algo especial para você.
E antes que Eduardo pudesse entender, um homem apareceu arrastando uma mulher. A força dela não parecia muito para enfrentar a brutalidade. Era alguém que Eduardo conhecia bem. Seu coração quase parou. Era sua mãe. Mãe! O grito dele ficou preso na garganta. O choque e a dor eram tão grandes que ele mal conseguia respirar. A imagem dela, machucada, mas com um olhar desafiador, estava gravada na sua mente. Eduardo, escuta! Ela falou com uma firmeza que não combinava com o estado em que estava. Eu posso explicar. Você não entende. Mas não eram apenas suas palavras que chamavam a atenção. Era a ferocidade nos olhos dela. O líder riu, um som gélido. Ah, mamãe, está aqui para salvar o dia. Mas você não sabe a verdade sobre ela, não é? Ela fez parte de tudo isso. Sempre esteve aqui, controlando as linhas. Eduardo sentiu o mundo desmoronar. As palavras dele eram como flechas. Não, isso não pode ser. Mas a realidade estava diante dele. Uma mistura de horror, confusão e traição tomou conta do seu ser. E a verdade que Renata havia trazido à tona começou a fazer sentido, devorando cada fragmento de esperança. Eu não fiz escolha, Eduardo. Eu estava tentando proteger vocês. A mãe se defendeu. A expressão dela tornava-se mais angustiada. Mas a confusão pairava no ar. Como ela pôde se envolver em algo tão sombrio? A verdade agora é uma arma, e você está no lado errado. O líder gritou, rindo alto. E atrás dele, outros homens se agrupavam, cercando Samuel e a mãe. A situação estava prestes a explodir, e Eduardo não conseguia ver uma saída. Mas a maior reviravolta veio quando um dos homens se aproximou, revelando uma pequena tela em sua mão. Ele transmitiu algo que fez os olhos de todos se arregalarem. Uma gravação. Samuel e a mãe na tela, em uma reunião secreta, conversando sobre planos. Eu amei minha família, mas o poder me seduziu. A imagem da mulher que ele conhecia tão bem parecia agora uma estranha. A traição gravada diante deles, rasgando toda a sua infância, desmoronando a imagem da mãe que sempre foi seu porto seguro. Não, isso não pode ser, Eduardo gritou, o desespero tomando conta dele. As palavras dela não significavam nada agora. Tudo o que ele acreditou foi destruído. O silêncio que se seguiu era ameaçador. Todos olhavam, sem saber se iam acreditar ou não. E nesse momento agudo, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. Afinal, quem era realmente sua mãe? Então, o inesperado aconteceu. Um rugido ecoou ao longe e uma explosão ainda maior irrompeu de um segundo caminhão, onde homens armados saltaram. Mas não eram aliados. Eram inimigos com apenas um objetivo: acabar com todos ali. Eduardo sentiu o coração quase parar. Mães, pais, segredos, lealdades. As balas começaram a zunir. E a cena, que foi uma troca emocional, se tornava um campo de batalha. Samuel gritou algo, mas a confusão se espalhava rápido. Fujam! Só que já era tarde. Eduardo agarrou Renata e deu um último olhar para sua mãe, que agora se tornava mais uma estranha. O que é isso? O que está acontecendo? No último momento, ele viu a expressão de Clara mudar. Um sorriso cruzando seu rosto enquanto olhava para a explosão. Finalmente, a verdadeira luta começa agora. A sensação de traição se intensificou. O caos se alastrava. E naquele instante, Eduardo percebeu que não era apenas sua família que estava em jogo. Algo muito maior, muito mais sombrio, estava em jogo. E ele era uma peça desse quebra-cabeça mortal. A cena ao redor era caótica. Os estrondos das explosões ainda ressoavam na mente de Eduardo. Ele olhava para sua mãe, que estava ali, mas a mulher diante dele era uma estranha. A confusão, o medo
e a traição dançavam em seu peito como um furacão. Mãe, como você pôde fazer isso? As palavras brotaram de sua boca, carregadas de dor. Eduardo, eu nunca quis que vocês soubessem. Eu estava tentando proteger vocês de um mundo que não compreendem. Ela tentou se aproximar, mas o líder do grupo se colocou à frente, mostrando um sorriso senso de vitória. Ele segurava o controle da situação como um maestro diante da orquestra. E a música ainda não acabou, minha gente. Renata olhou para Eduardo, e seus olhos transpareciam desespero. Edu, o que a gente faz? Esse cara é louco. Samuel estava tenso, sua expressão imutável. Precisamos de um plano. Eles não podem ganhar. Os inimigos se aproximavam, e o som de passos pesados ecoava cada vez mais. Perto. A poeira da explosão cobria tudo, mas Eduardo não podia deixar que a escuridão engolisse sua esperança. Mãe, você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo? O olhar de sua mãe tinha uma carga emocional que ele não conseguia decifrar. Ela respirou fundo, como se houvesse um peso inteiro sobre seus ombros. Eu sempre estive dentro de uma organização secreta. Os Navy SEALs estavam envolvidos. E eu? Sua voz falhou. Eu não pude evitar que os segredos tomassem conta. Segredo sobre o quê? Exatamente. Samuel pressionou os músculos tensos. Nesse momento, uma tempestade de sentimentos se agitou dentro deles, enquanto os inimigos avançavam com as armas em punho. Eduardo tinha que agir. Uma ideia surgiu. Nós vamos nos unir. Precisamos escapar e buscar a verdade. Não podemos deixar que eles dominem tudo. Ele olhou para Renata e depois para a mãe. Precisamos de coragem. Renata assentiu, ainda com o dedo no gatilho. Mas agora sua determinação ardia. Pelo pai, pelos nossos segredos, nós precisamos lutar. E em um ato de bravura, Samuel avançou, confrontando os inimigos. Vão ter que passar por mim. O grito dele ecoou enquanto ele se colocava na linha de frente. O tempo parecia desacelerar. Eduardo rapidamente pegou a mão de Renata e puxou-a. Eles correram atrás de Samuel, a adrenalina pulsando nas veias. Os tiros começaram a ecoar, mas o grupo estava determinado. Com cada passo, eles se aproximavam da verdade, da redenção. Samuel fez um movimento para proteger as costas deles. E, estranhamente, a figura de Clara apareceu novamente no meio da confusão. Eu não vim aqui para ficar. Precisamos todos unidos. Os olhares se cruzaram. Uma aceitação de que pelas dores e mentiras era necessário sobreviver juntos. E assim, correram em direção ao caminhão, onde a liberdade os aguardava. O caos ecoava atrás, mas a esperança surgia como uma luz ao fundo. Segurem-se! Samuel gritou, enquanto pulavam para dentro do veículo, escapando da prisão de mentiras. Eduardo mal teve tempo de olhar para trás. Ele desejava ter mais respostas. Mas, por enquanto, a única certeza era que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas havia uma pergunta pulsando na mente de Eduardo. Até onde eles iriam para confrontar? Os segredos do passado. O caminho para a verdade ainda estava envolto em nebulosas. Será que algum dia eles conseguiriam desvendar tudo? Agora, amigo, este é o seu momento. Se você ficou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like, isso me ajuda muito. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não saia do canal ainda. Você pode clicar na próxima história emocionante que está esperando por você. É também incrível. Esta narrativa só está começando e você não quer perder nada.